Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. E vamos então, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos, nos ligarmos a esta espiritualidade amiga e protetora. Todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas nós precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertos trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. Ainda envoltos na prece, vamos mentalizar os nossos lares e todos aqueles irmãos que conosco lá convivem. O nosso pai, a nossa mãe, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, também aquela pessoa que nos auxilia nos trabalhos domésticos, a fim de que a espiritualidade maior possa ir até os nossos lares e de lá retirar aquelas entidades que já não têm mais um corpo físico, mas que não conseguem compreender a sua nova situação, e nos deixam aquela carga de fluidos pesados e enfermiços. Que estes irmãos possam ser levados nos trabalhos lá embaixo, onde os médios estão reunidos, a fim de que possam ser assistidos, doutrinados, esclarecidos e levados ao plano espiritual. Por isso, irmãos, auxiliemos a espiritualidade a higienizar os nossos lares, mentalizando cada irmão que conosco lá convive, cada peça do nosso lar. Senhor, tu mesmo disseste que onde estivessem duas ou mais pessoas, ali estarias. E nós, Senhor, aqui estamos em teu nome. Ajuda-nos nas nossas mazelas do nosso dia a dia, nos momentos difíceis porque estamos a passar. Agora nós vamos ler uma mensagem do Evangelho, é do capítulo Bem-aventurados, capítulo 5, o item 24, que se intitula A Desgraça Real. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de um anjo sorridente que desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado.
na angústia da traição, na desnudação do orgulho, que deseja envolver-se em púrpura e mal oculta a nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas. Não é realmente mais desgraçado do que o outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem? Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras das vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais seguir. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge do destino, e as provações credoras mais impiedosas do que matilha que a miséria desencadeia vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquele que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. É como a mensagem nos diz, que nós às vezes chamamos por desgraça, ou na maioria das vezes, quando ocorre alguma coisa do lado da matéria. Quando perdemos algum bem, aí nós sentimos uma infelicidade, né? Quando uma pessoa falece, nós ficamos nos sentindo as criaturas mais infelizes. É claro que nós não queremos perder o nosso ente querido, mas é uma das leis da vida. Aqui nós viemos e um dia nós vamos retornar. E se eu estou olhando só o lado material, eu estou olhando que, se para o espírito só se perde, na realidade, o corpo físico, o espírito é imortal, um dia nós vamos nos reencontrar. Então, nós não perdemos, porque nós vamos nos reencontrar com aqueles que nos foram tão queridos. Na realidade, desgraça são as nossas más atitudes, onde nós nos comprometemos espiritualmente e que vamos resgatar em outras ou nessa mesma existência as coisas ruins que nós cometemos, os vícios em que nós nos envolvemos, as nossas leviandades. Então, isso realmente é que é a verdadeira desgraça. Essa semana, uma pessoa chegou para mim e ela tinha quebrado um bico de um bolho. Aí ela se pôs a chorar. E eu disse, tu está chorando por quê? Ela disse, faz uma semana que eu estou chorando. Eu disse, por quê? Porque eu quebrei o bico do meu bule. E eu disse, mas dá graças a Deus que tu não te quebraste, criatura. Tu está aí firme, zona, está perfeita,
O que tu está preocupado com um bule que nem é, assim, de um jogo de xícaras, era um bule avulso? Tu está preocupada? Então, para ela, aquilo era uma desgraça horrível que aconteceu. É o apego. Aí o marido dela chegou para mim e disse assim, ela gosta muito das coisinhas dela. Que gosta, ela é apegada, né, como diz o outro mesmo, né? Então, vejamos, isso não é desgraça. São coisas da vida que nós temos, que nós vamos deixar. Quando nós aqui chegamos de mãos vazias e vamos sair das coisas materiais com as mãos vazias. Mas as coisas espirituais vão conosco. Estas são as verdadeiras. E que às vezes nós deixamos de lado, porque as nossas preocupações maiores estão na matéria, nas verdadeiras aquisições materiais, porque nós achamos que felicidade é eu ter uma boa casa, eu ter um carro importado, eu ter uma casa de praia, eu poder viajar, eu poder ter bastante dinheiro no banco. E não é. Porque essas são coisas que nós vamos deixar. Usufruímos só, nada levamos. As verdadeiras posses nossas são as do Espírito. E é nessas que nós temos que nos preocupar. Essa é a verdadeira desgraça. É quando nós saímos daqui comprometidos pelo nosso proceder, do nosso dia a dia. Então, meus irmãos, vamos fazer uma reflexão. Há uma inversão de valores, porque pela nossa ignorância, nós achamos que é só ter uma vida, e a vida não é uma. Né? Hoje nós estamos aqui num corpo físico, mas nós já tivemos muitas outras existências. Né? E vamos ter outras tantas, até nós chegarmos ao nosso processo de evolução. Então nós temos que ver, o que eu vim fazer aqui na vida terrena? Eu vim para a minha vida de prazeres? Eu vim para usufruir as coisas da matéria? Claro que não. Nós viemos para evoluir. Então, desgraça mesmo são das coisas da matéria, que nós nem devemos dar muita conta. Porque desgraça é as coisas ruins que eu faço e que eu entro em comprometimentos. E que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. E nós, então, hoje temos como expositora a nossa irmã Janir. Vamos vibrar para que ela encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar na mensagem da noite e que todos nós que aqui estamos, como disse a nossa Maria Esther, viemos por uma razão. Vocês me desculpem, mas é que eu vou tossir, tá? Mas tudo bem, faz parte da caminhada aqui. Então, na verdade, nós vamos falar sobre a porta estreita. E a Maria Esther já deu a introdução do que vai ser, do que é a nossa caminhada aqui neste plano. E o Evangelho de Jesus, ele é a força transformadora das almas. Na essência, ele deixa de ser um livro e passa a ser um roteiro no qual nós devemos nos seguir. Porque é dentro do Evangelho que está todo o ensinamento para que nós possamos nos melhorarmos e alcançar o objetivo de todos os filhos de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a porta estreita. E ali diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. E quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, nós temos assim, o que é a simbologia da porta? A porta, ela mostra que é um local de passagem entre dois estados, e aqui nós estamos falando entre dois mundos,
o conhecido, que é a matéria, e o desconhecido, né? Que é a luz, podemos dizer que a luz e as trevas. Enfim, essa porta, ela nos oferece inúmeras possibilidades. E essa porta, ela só se abre a partir... Ela não só se abre, mas ela também nos convida a passar por ela, a transpô-la, né? Através do nosso comprometimento. Que nós possamos saber que, para passar por essa porta estreita, nós precisamos adquirir algumas qualidades, né? E que seriam essas qualidades, né? O nosso melhoramento, o nosso comprometimento. E Jesus fala que nós deveremos deixar aqui o nosso orgulho, a nossa vaidade, enfim, todos esses vícios de personalidade e de ego que nós ainda temos. E a humanidade terrena ainda procura muito a porta estreita, né? Por quê? Porque é mais fácil, é muito mais fácil. A mudança, ela gera desacomodação. É um desconforto nós termos que deixar tudo que a gente está acostumado para trás, né? Então, o Cristo diz, né? Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. O que quer dizer para alcançarmos tudo isso, nós deveremos vivenciar os ensinamentos do Mestre, né? E quando o Mestre se referiu a essa porta estreita, ele diz que a gente precisa ter limpo o coração para passar por ela. Limpo do quê? Das inferioridades. E que nós temos, assim, eu achei interessante, porque no livro que eu pesquisei, fazia alusão à gordura do egoísmo, né? A gordura da vaidade, a gordura do orgulho. E, às vezes, a gente, tão ligado à matéria, nós nos preocupamos com a gordura do corpo, que o corpo vai ficar, como a Maria Esther falou, vai ficar... E nós vamos levar, o que nós vamos levar daqui? Nós precisamos estar prontos para passar por essa porta estreita. E o Cristo fala tudo isso para nós, desse comprometimento que nós deveremos ter, né? Aí existe a metáfora da viagem. Quando nós vamos viajar para algum lugar, é hábito que nós nos informemos sobre o local aonde a gente vai. Dos costumes, da alimentação, da vestimenta, né, das roupas, da moeda, do dinheiro. E assim a gente vai ter que levar um número X de bagagem, porque nós não poderemos levar um excesso de bagagem, porque no aeroporto não pode passar. Quer dizer, se for de ônibus, outros passageiros estarão ali com a sua bagagem. E a pergunta é a seguinte: que bagagem nós poderemos levar para o mundo espiritual? O que nós estamos angariando nessa bagagem? Porque, meus irmãos, é inevitável que nós iremos enfrentar esse momento. Porque muitas vezes a gente se engana ou gosta de se enganar e se defronta com pessoas que não gostam de falar na própria morte. Eu não quero falar nisso, porque atrai. É o que existe de mais certo. E o ideal, o adequado, é que nós nos preparemos para esse momento. Porque tudo o que é desconhecido, nós tememos. Nós precisamos conhecer para entender, aceitar e trabalhar da melhor maneira possível.
que nós iremos apresentar ou levar nessa viagem? E a vida física, todos nós sabemos, ela possui começo, meio e fim. Cada existência humana, ela é uma jornada estruturada, repleta de sentido, e cada acontecimento é um elemento que integra uma teia de significados. Tem um livro, Fonte Viva, que Emmanuel diz que todos nós, cada ser humano, é um elo de uma grande corrente universal. Então, assim, nós todos estamos interligados. E é importante a gente saber disso, porque tudo o que nós fazemos na nossa caminhada vai refletir no nosso irmão que nos rodeia. E ele também nos diz que há o dia da chegada aqui e o dia da partida. E que a gente não pense nisso com tristeza, mas que a gente entenda que aqui não é o nosso lugar. E como foi dito no Evangelho, os nossos amores, eles vão para outro lugar e é lá que a gente vai se encontrar. Porque o Espiritismo vem nos dizer que essa separação vai doer, nós vamos sofrer, mas que não pode ou não deve existir desespero. Por quê? O entendimento da porta, da passagem na porta estreita, nos dá essa clareza e essa segurança de que nós iremos encontrar os nossos amores do outro lado e muito bem colocados. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele também fala, né, que ao tratar da propriedade ou da verdadeira propriedade, ele diz que não é o dinheiro, não são os bens materiais, mas sim o desenvolvimento da inteligência, do amor e das qualidades morais. Porque nós sabemos que o amor é a linguagem universal. E é através dessa linguagem que nós vamos crescendo e tendo consciência de que nós devemos fazer ao nosso semelhante o que nós gostaríamos de receber. Aí aqui tem o texto, a parte do Evangelho, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, este entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome obramos muito prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível: apartai-vos de mim, o que obrais a iniquidade. Ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Jesus demonstrou nessa passagem que não há preferência religiosa no mundo espiritual. Que Deus é ético, é eterno, imutável, imaterial, único e onipotente. Católico, evangélico, budista, não tem religião para Deus. Tem boas obras. Tem o que eu vou levar, o que eu fiz para a minha melhoria e em relação ao meu semelhante. Não adianta nós frequentarmos uma casa de oração, nos dizermos espíritas, ter lido todas as obras, saber tudo de cor e salteado, se a gente não colocar em prática. Porque o duro, o difícil, é a gente colocar na prática. A teoria é muito fácil de saber. Tem
pessoas que têm uma memória fantástica, fotográfica, que não é o meu caso, tá? Que eu preciso olhar aqui para me pontuar. Mas que tem a teoria e não tem a prática. A prática, ela é difícil por quê? Porque, como nós somos espíritos milenares, nós trazemos entranhados no nosso interior muitos costumes, muitos comportamentos que nós tivemos. E, às vezes, a gente nem se dá conta, mas a gente está repetindo de uma forma mecânica, porque aquilo nós vivemos muitas vezes e de uma maneira muito acentuada. Até porque, meus irmãos, hoje nós somos assim, né? Mais ou menos. Mas a gente está na melhor fase da nossa existência. Nós tivemos muitas vidas num espírito só. Nós somos espírito único. Eu sou única. Todos nós somos únicos. Mas nós já fomos muito piores. E Deus, na sua bondade, que Ele concede, né, essa bondade para nós, faz com que a gente queira melhorar, queira se melhorar. Né? Já que o objetivo é evoluir sempre em todos os sentidos. Né? Então, assim, somente o conhecimento irá nos trazer a responsabilidade, fazer com que nós possamos procurar a porta estreita. Né? E, assim, cada pessoa tem o seu tempo para despertar. Não existe assim um despertar coletivo. Porque como nós somos espíritos únicos, né, nós temos as nossas peculiaridades. E cada um de nós tem um momento para despertar. E a pressa é de cada um de nós. Né? E Deus não tem pressa. Deus é tão perfeito que Ele nos deu o livre-arbítrio. E Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, por isso que Ele espera por todos, que nós vamos despertar no momento que nós estivermos acordados para aquela transformação. Aí aqui nós vamos falar da reencarnação. Uma parte, né? Quando nós pedimos para reencarnar ou sofremos uma reencarnação obrigatória, é realizado um plano, um projeto, um planejamento. No mundo espiritual, existe uma equipe responsável por este departamento de planejamento reencarnatório. Além de os nossos grandes amigos que se encontram na espiritualidade, eles ajudam nesse planejamento, que são os investidores da nossa encarnação aqui. Que ele disse assim, não, é meu amigo, a Janir é minha amiga. Olha, Janir, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Olha, bota ali no plano reencarnatório dela que eu acredito nela. Olha que responsabilidade. A dele e a minha. Né? Então, tem tudo isso que é importante a gente saber. Porque, às vezes, a gente fica querendo determinadas coisas que não está no nosso plano reencarnatório. E a gente fica dando murro em ponta de faca. E a gente precisa ter a humildade para olhar para a nossa vida, ver o que nós estamos fazendo. Né? E lá nós fazemos pedidos. E nós sempre pedimos para trilhar o caminho da porta estreita. Ninguém vem para cá para se desvirtuar. Ninguém vem para cá para ser assassino, ninguém vem para ser ladrão, ninguém vem para ser nada disso.
O que faz isso são as escolhas pessoais de cada um. Né? Aí, muitos pedem para vir com defeitos no corpo. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele traz 2 exemplos de um espírito que ele fazia 15 anos que ele estava trabalhando num nível muito alto da espiritualidade. E quando ele foi fazer o projeto de reencarnação dele, ele pediu para vir com um defeito na perna. Olha o problema social que ele iria enfrentar. Como diz André Luiz, ele foi acolhido no lar, numa redoma de vidro. Mas, a partir do momento que ele foi para a escola, ele ia enfrentar a chacota dos amigos. E iam colocar apelido nele. Aí o guri ia começar a chorar. E a mãe ser chamada para ir lá, porque o filho estava chorando. Aí, dependendo da condução destes acontecimentos, ele ia ser uma pessoa bem resolvida na vida, que aquele defeito não ia causar problema nenhum, ou ele ia adotar uma atitude de vítima. Por que comigo? Por que eu vim assim? E, na verdade, foi ele que escolheu, para que ele pudesse vencer muitas questões que iriam desvirtuá-lo do caminho. Então, essas dificuldades que muitas vezes aparecem na nossa vida, elas têm um objetivo, e um objetivo nobre na nossa vida, né? E Emmanuel faz um comentário nos chamando a atenção, a todos nós, no que a gente passa aqui, né? Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera, senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos. Isso através do Chico Xavier, né? No entanto, estando encarnado, a gente volta a procurar as portas largas, né? Por quê? Porque nós esquecemos e nós sempre procuramos o caminho da facilidade. E o compromisso assumido, né? Aqui tem um exemplo, o irmão X, no livro Estante da Vida, no capítulo 15, ele narra o exemplo de um irmão nosso, né, de nome Alberto Nogueira, que, no sentido de reparar a posição dele, de espírito delinquente, que ele tinha muitos débitos, quando ele fez o pedido para a reencarnação, ele pediu o seguinte, ele queria a lepra, o abandono da família, a extrema penúria, a loucura ou a cegueira, os calvários morais e todos os tormentos físicos possíveis. E eis o despacho da autoridade superior. Isso também serve para nós, para a nossa vida. O Senhor pede misericórdia e não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, tarefas naturais de um lar e de uma família normal, e encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana.
em favor de necessitados na terra, consolando-os, instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação no mundo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós que trabalhamos na casa espírita, nós vivenciamos isso. Quantos irmãos que estão no processo do desenvolvimento da mediunidade e chegam aqui desesperados. Tira isso de mim. Como se nós pudéssemos fazer isso. Não se tira algo que nós pedimos para trazer. E que chegando aqui, a gente não quer mais passar na porta estreita. Nós queremos a porta larga, a porta das facilidades. Por quê? Porque a mediunidade é a porta estreita. Faz com que nós tenhamos que nos melhorar na marra, para dar o exemplo. Porque senão, não flui. Como é que eu vou falar uma coisa e fazer outra? Né? E daí, certo dia, houve necessidade dos mentores espirituais procurarem Alberto para resolver um problema. E eles se dirigiram no centro espírita, onde ele deveria estar trabalhando. Porque tinha uma mãe e uma filha que estavam com um problema espiritual que era ele que ia orientar. Era ele que teria que dar as orientações e as coordenadas. E ele não estava no centro espírita. Ele estava na casa dele de pijama. E elas foram lá e ele disse que ele não podia fazer nada. Né? Então, aquele homem que pediu lepra, que pediu lágrimas, abandono, todas essas coisas que a gente viu, ele se acomodou e esqueceu de tudo com medo de trabalhar, com medo do compromisso. Com a acomodação engessada, não querendo fazer a mudança e a reforma íntima. Né? O compromisso assumido, né? Que foi isso que eu falei antes, né? Que o exemplo que nós utilizamos do Alberto, que serve para todos nós. Né? A porta larga e a porta estreita. A porta larga é isso dali. São todas as facilidades que o mundo da matéria nos oferece. É o brilho, é o deslumbre, são as facilidades. Tá? Tanto dos vícios materiais como os vícios morais. Né? E a porta estreita. Né? A porta estreita é estar bem com a própria consciência, né? É ter essa consciência de que a gente precisa renunciar os prazeres passageiros. E o homem é convidado à transcendência. Todos nós podemos e deveremos transcender essa questão dos vícios, dos hábitos, dos sentimentos que nós, muitas vezes, ainda damos vazão, que são sentimentos primitivos, do tempo que nós ainda habitávamos a era das cavernas lá. Porque nós ainda temos um primitivismo dentro de nós. Se a gente for humilde e olhar como a gente sabe que tem muita coisa que ainda a gente deve superar. Né? Por exemplo, é difícil a mudança? É. Tão difícil que, muitas vezes, na vida prática, a gente observa que as pessoas vão para os Estados Unidos, por exemplo. Elas ficam 2 anos lá para se acostumar, sempre se lembrando de onde elas vieram.
Ah, porque eu tenho saudade daquele povo, da minha família, dos meus amigos. E tem gente que não se acostuma nunca. E isso, meus irmãos, acontece no mundo espiritual. Se nós formos chamados para lá, sem estarmos com as nossas qualidades, com os nossos valores, começando a trabalhar aqui dentro, ou mais ou menos trabalhado, cada um sabe de si e das suas condições de trabalhar isso, nós vamos passar por isso. Pelo lamento de ficar aqui, de querer voltar. Então, é uma consciência do preparo para tudo isso, né, meus irmãos? E daí, outra coisa que diz assim, a espiritualidade superior, ela é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as más inclinações. E ela diz que falta o quê? Falta ao homem é a vontade de se reformar. É como nós falamos, é o comprometimento. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, eles dizem o seguinte, em relação a essa mudança. Quão pouco de vós fazem esforço. É porque tudo que dá trabalho a gente deixa para depois. Né? A gente quer realmente as facilidades. Né? E a caracterização da porta estreita, é que eu já falei, são as qualidades, né? Da porta larga, as facilidades. E o irmão X, no livro Cartas e Crônicas, ele nos dá algumas ideias para um desencarne tranquilo. Em primeiro lugar, comece a renovação dos seus costumes pelo prato do dia a dia. Isso quer dizer o quê? Coma para viver e não viva para comer. Né? Não se renda a tentações de narcóticos, a gente sabe disso. Né? Não se apegue, tem inúmeras questões, né? Mas assim, não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos. Porque é o meu marido, porque é a minha mulher, porque é o meu filho. Ninguém é de ninguém. Somos todos irmãos, caminhando na mesma estrada, ajudando um ao outro, sendo solidários ao crescimento. Nós temos uma família espiritual que transcende a 1.000, 2.000, 2.000 irmãos ou mais, que são nossos irmãos, que, dependendo das nossas qualidades, estarão lá nos esperando para receber, e nós iremos compartilhar da vida espiritual com eles. Então, não nos atemos tão demasiadamente a esses laços consanguíneos. Os laços consanguíneos é uma oportunidade que Deus dá para que nós possamos ajudar um ao outro dentro dos nossos comprometimentos, para que possamos crescer. Né? Então, agora é o vídeo, Fábio. E aqui mais uma demonstração, né? Porque é uma gravura que vai marcar bastante todo mundo, o efeito manada. Né? Hoje se fala muito no efeito manada. Todo mundo vai com todo mundo. Por quê? Porque é fácil, porque é bonito, porque brilha, porque fulano falou que é bom. Não. Nós temos que ver o que é melhor para nós. Nós temos que ter esses valores e essa consciência. Por quê? Porque eu sou responsável por mim. Eu não posso dizer, mas foi o meu marido que fez eu fazer isso. E a espiritualidade amiga vai dizer, como? Se tu és dona de ti e tu és dona do teu livre-arbítrio, as tuas qualidades são responsabilidades tuas.
Então, aqui caracteriza a porta estreita. Pode ver, ó, só tem uma pessoa. É porque é difícil passar, né? Livre do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência, né? Mas a gente já está no caminho, porque nós estamos cuidando do nosso lado espiritual. Agora nós vamos passar um vídeo. Vou fazer a conclusão agora. Vou fazer, então. Esforcemo-nos para vencer as más tendências, né? Não há outra saída. Né? Somente assim poderemos passar pela porta estreita e criar condições para a nossa salvação. E aproveitemos o tempo. Meus irmãos, o tempo, ele vai passar de qualquer maneira. Tenhamos boas obras ou não. Então, a escolha é nossa. Nós não podemos delegar o que é nossa responsabilidade para outras pessoas. Nós devemos nos apropriar disso que é nosso. E graças a Deus é nosso. Que a gente tenha essa consciência de que a gente pode aproveitar o tempo e fazer essa mudança. Fazer, né, todas essas questões na nossa vida. Então, nós vamos passar um vídeo que é muito interessante, tá? Oi, Daniel. Beleza? Eu sou a voz da sua consciência. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui, agora que você acabou de sair de campo nessa sua última encarnação. Beleza, consciência, vamos responder. O que você tem a dizer do seu desempenho nessa última vida? Acho que essa última vida aí, né, eu tive condição de mostrar um pouco do meu valor, né, fiz o melhor que eu pude. Eu acho que, é claro que eu peguei com muita garra essa encarnação, todo mundo viu que eu tava focado ali no campo, tava querendo botar o melhor de mim ali. Dentro de mim, eu estava proposto a fazer o melhor possível. Você considera, então, a maneira como você levou essa sua última vida o melhor que você podia fazer? Eu acabei de morrer agora, né? Você viu que a minha encarnação acabou agora, quer dizer, também tô tonto, também aquele problema da perturbação que você fica, né? Mas estamos seguindo. Eu acho que todo mundo sabe que ninguém é perfeito, né? Tudo bem, a torcida às vezes espera da gente mais, mas a gente ali, você tá no campo, não é a mesma coisa que você tá assistindo. Você reparou isso? Não é a mesma coisa. Eu tava ali, tava com toda a dificuldade do mundo. Porque há muita pressão em cima de você, entendeu? Então, botando pra frente, eu botei, dentro das minhas dificuldades. Que dificuldades exatamente, Daniel? Durante toda essa sua vida, você teve muita saúde, nasceu entre pessoas que te amavam. Dificuldade de dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro pra, de repente, ter tudo que você queria ter, né? Quer dizer, eu amava minha mãe. Se ela fosse mais rica, eu teria um pouco mais de carinho. Não é isso. Assim, eu acho que você... Eu quero ter coisas boas. Porque você vê as pessoas tendo, você quer ter também. Entendeu? Isso é errado? Não sei. Mas eu preciso dentro de mim. Então, desde muito cedo, muito pequeno, eu tive que sair pra arrumar trabalho pra ajudar minha mãe. E achou? Minha mãe sempre no mesmo lugar, porque eu também saí de casa também. Não ajudava. Não, trabalho. É relativo, né? Porque você pensa que é trabalho. Trabalho, tudo é trabalho. Eu tô respirando, tô trabalhando. Porque eu também tô ajudando aqui a trocar o ar, entendeu? Você tem que pensar que, de repente, você não tem condição de encontrar o trabalho que você quer. Você sai focado na rua, você vai, eu quero achar o trabalho. Sai tão focado pra frente, que o trabalho tá do lado, você passa e não vê, entendeu? O foco demais também, às vezes, é ruim. Meu foco é fechado, entendeu? Eu sou daquela pessoa que tem problema de foco fechado. Vou pra frente assim. O trabalho tava do lado, não vi. Às vezes eu falo também no Rio de Janeiro. Eu reencarnei no Rio de Janeiro. É muito calor. Você tem condição, às vezes você está andando, você para um pouco também para tomar uma coisa gelada, conhecer os amigos, conversar. Entendeu? Quando você vai ver, passou um dia, passou uma semana, passou a vida inteira. Entendeu? Mas eu estava focado Daniel, nisso. desculpa, eu não estou entendendo nada. Você, quando precisou ajudar em casa, ajudou ou não? Porque o que vimos daqui foi você passar boa parte da sua vida sentado no sofá, vendo TV e comendo Doritos. Foi? Parecia Doritos daí, né? Era um livro. Você já leu Atrás do Doritos? É muito interessante ali a forma do Doritos também. Fala a verdade, ajudou ou não ajudou sua família? É relativo, né? Assim, eu acho que, de repente, família pra você é uma coisa, a minha é outra, né? O que é família pra você? O pai e a mãe é uma coisa, biologia que você precisa pra poder você reencarnar. Entrei na Terra, cheguei lá, tive uma família. Só que assim, a minha mãe, ela tava muito dentro de casa também. Ela também podia fazer um pouco por mim, entendeu? Porque aquele sofá tinha que ser trocado também. Tinha um pau ali no meio daquele sofá ali, que você não tinha condição de deitar. Você só podia sentar de um lado ou do outro lado desse pau. Eu, às vezes, queria ver televisão deitado. Não podia. Quer dizer, as pessoas da família não pensavam em mim. Tá ok. Então, mas me diz uma coisa aqui. Você, antes de reencarnar, assumiu vários compromissos. Eu tenho aqui suas declarações. Olha só. Essa vida vai bombar. Vou dedicar meu tempo a ajudar os mais necessitados. Vou dar um bom exemplo para a galera à minha volta. Amparar geral, consolar, amar o próximo. E o que parece, você não fez nada disso, né, Daniel? Eu não entendi a pergunta. Você pode repetir, por favor? Reformular?
A pergunta, você teve algum compromisso com o que se propôs a fazer? Eu não entendi a pergunta ainda, você pode fazer de novo? Compromisso. Significado. Compromisso, comprometimento. Aplicação numa frase. Daniel, você pode ou não pode responder a pergunta? Olha só, vou meter real com você, garota. Vou meter real, olha só. Eu não tirei essa vida para trabalhar. Essa vida eu tirei para descansar. Eu tirei para mim, tá? Porque eu tô vendo de muita batalha, entendeu? Essa vida eu queria mesmo relaxar um pouco, ter um pouco... Eu tenho eternidade pela frente, garota, entendeu? Eu vou poder usar a minha encarnação na frente para poder ser melhor, para poder evoluir. Custa nada eu tirar uma vida para mim. Entendeu? Eu tenho que pensar um pouco em mim também. Amar a próximo como a si mesmo. Eu quero o si mesmo agora. Essa é a vida do si mesmo. Entendeu? A próxima vai ser a vida do próximo. Tá? E a anterior? Na vida anterior, eu também tirei pra descansar também. São 5 vidas que eu tô descansando aqui. Tá? Porque a que eu trabalhei foi muito pesada pra mim. Foi muito puxada. Eu trabalhei no Egito. Tá? Eu tava carregando com as pedras lá. A pessoa fala que é ET. Não teve ET naquilo não. E ter esse lombo aqui, carregando pedras toneladas nas minhas costas, eu e meus amigos do Egito ali, debaixo dele ali, tá? A gente sofria muito sem ter uma lei trabalhista que nos protegesse, sem ter condições financeiras, sem ter SUS, sem ter uma UPA, para você naquela insolação que aquele negócio ficava, tá? É muita areia que entra dentro da sua cueca, são 3 vidas para tirar a areia toda da cueca de uma pessoa que trabalha ali, tá? Mas agora a próxima vai ser legal. A próxima eu vou realmente me focar na evolução. Você vai ver, a próxima vez que eu pisar no campo, eu estarei ali disposto, completamente entregue na minha revolução. Pisar em campo? Desculpa, Daniel, ser o primeiro a te dar essa notícia. Mas o que sabemos é que por ter desperdiçado mais essa oportunidade, você não será mais titular do time da Terra por um bom tempo. Vou ficar no banco de reserva de novo, né? Pelo amor de Deus, essa não. Não, pior. Você foi escalado por um time de uma divisão bem abaixo. Eu vou pro Vasco? Não, calma. Não existe penas eternas. Kardec na posse de bola. Manda para Divaldo. Divaldo passa para Chico Xavier. Chico Xavier passa a bola para Haroldo. Haroldo. Rossandro Kisley pega agora a bola. Passa para João de Ângeles. Meimei. Toca para Emmanuel. Pega Bezerra de Menezes. Passa para Eurípides Barçanufo. André Luiz. Jonadac agora de posse da bola. As irmãs Fox agora junto também. Leon Denis. Leopoldo Machado agora de posse da bola. Vamos lá. Sheila. Sheila toca para Jesus. Jesus manda a bola para você. E aí? Tu vai ou não vai fazer esse gol? Então, meus irmãos, é isso. É de uma forma lúdica, descontraída, para mostrar que nós deveremos aproveitar o tempo. Que tudo, a questão da porta estreita, da porta larga. Ele escolheu a porta larga. E ele vai para uma divisão inferior. E nós sabemos que o planeta está passando por um expurgo, que todos os que não se adequam mais, que não se comprometem com a mudança, não voltarão mais para cá, né? Então, que nós possamos nos apropriar das nossas escolhas e ficar na primeira divisão. Muita paz, muita luz a todos nós. Obrigada. Agradecemos, assim, a nossa irmã Janir pela exposição da noite, pelos esclarecimentos que deu a todos nós. Eu também gostaria de lembrá-la que no planejamento dela, da vinda dela, ela disse que ia fazer palestra. Então, que o Fábio a coloque mais vezes, né, nós não podemos atrapalhar, né, o processo de evolução da Janir, né? Mas vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos, pedirmos pela fluidificação das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, pedir também pelas as urnas que têm de encarnados e desencarnados, que os irmãos possam receber do auxílio divino, a todos aqueles que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, as crianças ao abandono, os idosos, aqueles que perderam seu ente querido, a todos esses irmãos que possam receber de acordo com as suas necessidades e o seu merecimento. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, conhecendo o Teu Evangelho, mas volta e meia tropeçamos, mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco, Senhor.
vamos então, neste momento, nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energias, onde a espiritualidade amiga envolve a cada um de nós. E nós possamos receber das energias para refazimento do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, abastecendo todos os nossos centros de forças. O momento do passe é um momento de amor do nosso Pai para conosco. E unidos que aqui estamos, num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos a proteção e damos por encerrados os trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. E uma boa noite a todos. Muito boa, madame.